Nós vamos agora mostrar para vocês o passo a passo do preparo de um canteiro para o cultivo de algumas hortaliças. E aí a gente vai ter a colaboração aqui de Murilo e Giza para poder falar para vocês um pouco como é que eles vêm trabalhando aqui nesse espaço. Bom, como a gente falou, né, a partir da etapa da produção de mudas, né, quando eu já começo a produzir as mudas, eu já preciso ter preparado, ter escolhido a minha área de cultivo, né, ter preparado os meus canteiros. Mas como é que eu preparo um canteiro? Né? Quais são as dimensões, os tamanhos de canteiros? Normalmente, quando a gente trabalha com canteiro, a largura de um canteiro, ela varia de 1 metro a 1,20 m, tá? Ela não varia tanto, não é assim um tamanho maior, justamente para facilitar o manejo. Então, se eu estou desse lado aqui do canteiro, eu consigo ter acesso até a parte central do canteiro. Se eu viro para o outro lado, eu consigo acessar o outro lado do canteiro. É por isso que a gente não faz canteiros muito largos, para depois dificultar, né, os tratos culturais. Além disso, quando a gente vai decidir pelo comprimento, aí o comprimento do canteiro ele vai ser de acordo com a área que eu tenho disponível, né? Então, se eu tenho áreas maiores que me permitem fazer um canteiro com 15 metros, por exemplo, eu faço um canteiro com 15 metros. Mas se eu tenho áreas um pouco menores ou irregulares, eu vou dividindo os meus canteiros, né, adequando de acordo com a área que eu tenho. Uma coisa que a gente precisa ter cautela é em relação à altura de canteiro. Por exemplo, né, os canteiros normalmente têm em torno de 20 a 25 centímetros de altura. Quando eu trabalho com culturas como a alface, né, que o sistema radicular dela, as raízes, elas são mais superficiais, então elas não precisam de uma profundidade muito grande do canteiro, né? Mas quando a gente trabalha com culturas como a cenoura, né, a beterraba, como a cenoura, por exemplo, é a própria raiz que a gente vai consumir. Então, é uma raiz que precisa de espaço para se desenvolver. Então, quando a gente trabalha com cenoura, a gente precisa ter essa cautela de aumentar aqui, né, a altura dos canteiros. Então, se eu trabalho com cenoura, eu vou fazer um canteiro de em torno de 30 centímetros de altura, 35 centímetros. Nesse caso aqui, a gente está em uma área que é um pouco declivosa, né? Então, se chover aqui, o que costuma, quando chove, o que costuma acontecer? A chuva acaba carregando um pouquinho do solo, né? Então, a gente ainda costuma colocar ele um pouquinho mais alto, né? Em torno dos 35 centímetros por conta disso, né? Porque essa perda de solo, ela acaba sendo muito prejudicial para a cenoura. E a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, tá? Mas uma vez tomada a decisão da área que a gente vai implantar, escolhido, né, definido, né, qual vai ser o tamanho dos meus canteiros, né, qual vai ser a cultura que eu vou colocar, qual é a altura adequada, né, que é essa diferença que a gente acabou de falar, daí a gente precisa, dar nutrientes, né, disponibilizar nutrientes no canteiro, para que esses nutrientes aqui no canteiro depois fiquem disponíveis, né, para o crescimento das plantas, né? Para que as plantas cresçam bem, elas precisam de nutrientes, precisam de água, né? Muitas das vezes parecido com o que a gente faz para as mudas no isopor, ali nas bandejas. A gente não prepara um substrato para as sementes, então nos canteiros é a mesma forma, a gente tem que preparar, né, essa terra para poder receber essas mudas e ter uma nutrição aí e desenvolver melhor essas plantas. Então vamos lá, vamos iniciar. Aí aqui, ó, normalmente a gente costuma fazer uma correção aqui da acidez, né? Aí vocês já fizeram lá, a gente indica, né, fazer uma análise do solo, ver se precisa fazer a calagem. Muitas das vezes, utilizando as cinzas, você já consegue, né, também melhorar a acidez do solo. Mas primeira coisa é isso, né? Observar como é que está o solo. Eu vou observar essa questão da acidez. Se o solo está mais ácido, menos ácido, posso usar farinha de osso, né? Posso usar a cinza. Como a gente não tem aqui, né, a farinha de osso, né, as cinzas nesse momento, então a gente vai para o plano, a próxima etapa, né? Que seria a utilização de esterco. A gente pode utilizar para adubar
canteiro, tanto o esterco, né, bovino, quanto suíno, quanto de galinha, né, que seja esterco curtido, né, para que eu não provoque intoxicação nas plantas. E, além disso, também posso usar composto orgânico, né, que a gente estava falando lá na produção de mudas sobre a importância de composto orgânico. Então, o composto orgânico também pode ser utilizado aqui na adubação dos meus canteiros, né, na adubação dos nossos canteiros aqui, assim como também biofertilizante pode ser utilizado na adubação de canteiros, né? Então, a adubação é extremamente importante para eu fornecer nutrientes para a planta, né? A gente também pode estar utilizando a urina de vaca, que a gente já vem usando, deixa curtir, né? As cinzas, como falou, e o biogel, que é o que a gente já vem trabalhando nesse momento de preparo do solo. Pode estar aqui colocando, deixando um momento e depois vir para os processos mais à frente que você vai falar, né? Que é com adubo e com cobertura de solo. Bom, aí aqui eu vou pedir o Murilo para nos ajudar e a gente vai colocar aqui, né, fazer um pequeno ensaio aqui, como é que a gente faz então essa incorporação, né, como é que a gente incorpora o adubo, nesse caso, adubo bovino no canteiro. Quando as quantidades variam, né, se eu estou trabalhando com adubo bovino, normalmente a gente utiliza quantidades maiores, né, do que os adubos de ave, por exemplo, e de porco, que são adubos mais fortes, né, mais concentrados. Para adubo bovino, nós costumamos utilizar entre 2 a 4 quilos, né? Então, se eu tenho uma disponibilidade maior na propriedade, utilizo os 4 quilos por metro quadrado de canteiro, tá? Então, eu vou pedir Murilo para colocar aqui, Murilo, uma pá dessa aqui tem em torno de uma pá cheia, né? Mostra aí, Murilo, pra gente. Tem em torno de uns 2 quilos, né? Então, eu utilizaria, pode colocar, Murilo, por favor? A gente meio que delimitou aqui, mais ou menos, né? Ensaiando em torno de 1 metro quadrado aqui. Então, por metro quadrado, a gente coloca 2 pares dessa, né? Que equivalem aqui, no caso, aos 4 quilos por metro quadrado de canteiro. Depois de colocada, aí a gente vai incorporar, né? A gente precisa pegar a enxadinha aqui e vai incorporar, né? O que é importante, um outro detalhe aqui no canteiro, aí principalmente quando a gente está falando de culturas como a cenoura, a beterraba, é importante que esse canteiro esteja com a terra bem fofa, né? E em profundidades, pelo menos dos 30 centímetros que a gente falou. Se vocês observarem aqui, eu tenho muita facilidade, né, em colocar a mão aqui, ó. Então, isso aqui vai ser importante, por quê? Porque quanto mais fofo, né, fofa tiver a terra, quer dizer que ela está menos compactada. Ou seja, as raízes não vão ter dificuldade em penetrar aqui, né, e absorver água, absorver nutrientes. Isso é extremamente importante para a cenoura. Porque se eu trabalho com um solo aqui, ó, com compactado, o que a cenoura vai acontecer com ela, né? Aí eu diria para todas as hortaliças vão ter dificuldade das raízes penetrarem. Mas a cenoura em especial, ela começa a aparecer, além daquelas raízes primárias, começa a aparecer aquelas bifurcações, aquelas raízes secundárias crescendo. Então, com certeza, vocês já viram na feira aquelas cenouras que tem ali 2, 3 bifurcações. Essas bifurcações podem ser em decorrência justamente de solo compactado. Então, a cenoura tentou crescer, não conseguiu. Tinha lá uma pedra que serviu como barreira física, então ela lançou mão de uma outra raiz para tentar continuar, né, absorvendo água e nutrientes. E muitas vezes também porque não fez o raleamento, né? Deixou muitas cenouras próximas. E aí ela também começa a se entrelaçar. Já vi várias cenouras assim. Elas começam a competir entre si, né? A gente vai falar aqui na etapa, né, do desbaste. Como é que é importante fazer esse raleio, esse desbaste, né? Então, uma vez incorporado aqui, né, meu composto orgânico ou meu esterco, né, o que eu tiver aqui de disponibilidade na propriedade, aí eu preciso aguardar, né, um período, pelo menos aí de uns 15 dias, aí já vai estar 15, depende se o esterco já estiver curtido, eu posso até entrar aqui antes, né, com a minha semeadura ou meu plantio direto. Aqui a gente vai usar um pedacinho do canteiro para fazer a semeadura, né, fazer um ensaio, né, semeando aqui umas sementinhas de cenoura, né.
Bom, então para a cenoura a gente faz semeadura direta e a gente costuma utilizar, né, um distanciamento entre um suco e outro, né, de em torno de 20 a 25 centímetros. Então o que a gente faz? A gente utiliza essa ferramenta aqui, né, chamada de sacho ou machadinho, e que tem um distanciamento dessa ponta até aqui aproximadamente de 25 centímetros. Então a gente acaba aproveitando, né, esse tamanho aqui para fazer a marcação. Aí eu vou pedir o Murilo, né, para fazer aqui o ensaio, né, marcando para mim um suco, para posteriormente a gente fazer a semeadura, tá? Então ele mede, né, marca e vem fazendo um suco aí de plantio, né, fazendo uma linha, demarcando uma linha. Quando a gente trabalha com cenoura, tá, a gente precisa ter o cuidado porque as sementes da cenoura são muito pequenininhas. Elas são bem pequenininhas e o que acontece? Se eu não tiver cuidado, eu acabo semeando e deixando elas muito juntinhas aqui, ó, na minha linha de cultivo, e depois uma plantinha vai acabar competindo com a outra, né? Então acaba afetando o crescimento daquelas plantas. Eu vou pedir o Murilo aqui para semear. Só semeando uma linha, por favor, Murilo. E a gente faz o seguinte, né? Qual é a distância de uma plantinha, de uma sementinha para outra, tá? A gente costuma colocar elas distanciadas a cada 5 centímetros. E depois que elas germinarem, aí o que a gente faz é um desbaste, um raleio, porque a gente no final vai deixar elas distanciadas a cada 10 centímetros uma da outra. Porque se eu utilizar um espaçamento aqui, ó, muito pertinho, e deixar as plantas crescerem muito pertinho uma da outra, o que vai acontecer? Uma vai acabar inibindo o crescimento da outra, né? Se eu deixar uma muito pertinho da outra aqui, ó, e essas duas plantas crescerem aqui, uma fica competindo com a outra por água, por nutrientes, e acaba atrapalhando, né? Nenhuma e nem a outra cresce. É por isso que é importante, né, a gente fazer um desbaste depois. Mas vamos simular aqui que a gente fez, né, a semeadura. Aí eu vou pedir Murilo, né, para fechar o meu suco, né, de semeadura. Depois que a gente fecha o suco de semeadura, aí uma dica, né, a gente faz a molhação. Vou pedir Murilo para aqui, finge que a gente fez, né, a semeadura de todos. Aí eu vou pedir Murilo para pegar o regador e fazer. Pode fechar isso daí também? Pode fechar, Murilo, por favor. E a gente vai fazer. Todos? Pode fechar só esses mesmo? A gente vai fazer a molhação. Então, a semente para germinar ela vai precisar de água, né? Se vocês perceberem, o canteiro aqui ele já estava um pouco úmido. A gente já fez uma molhação bem antes, né? Deixou ele mais úmido. E depois da semeadura a gente faz uma molhação, aí deixa a água descer. Pronto, ele já estava úmido, agora a gente só vai completar a umidade dele, porque a semente para germinar vai precisar da água. E o próximo passo aqui seria fazer a cobertura morta. Aí eu vou pedir você para ir me ajudando. Aqui a gente tem, né, cobertura morta, e o que a gente faz? A gente espalha, né, essa cobertura morta sobre o canteiro. Para que serve essa cobertura morta aqui, né? Ela vai servir para proteger aqui, né, o solo, e principalmente nessa fase aqui vai servir para segurar a umidade do solo. Por quê? Principalmente em climas mais quentes, né, nessas épocas do ano muito quentes, a água evapora muito rápido, então o canteiro fica seco muito rápido, tá? Então quando eu coloco essa cobertura de solo aqui, essa cobertura seca, morta, essa cobertura vai ajudar a segurar a umidade aqui, e essa umidade é extremamente importante para a semente germinar. E cuidado que eu tenho que ter aqui, olha, a semente ela vai começar a germinar aqui mais ou menos a partir do 7º dia aqui, ela vai começar a germinar. Então, o que eu tenho que fazer, né?
Quando começou aqui o 5º para o 6º dia, eu vou olhar o meu canteiro, vou abrir aqui, eu já sei que aqui tem uma linha, né? Então, eu vou olhar aqui na minha linha de plantio e vou observar. Começou aqui já a aparecer, as plântulas começaram a emergir, opa, se começou a emergir, já é a hora de eu retirar essa cobertura aqui, ó, de cima da minha linha de cultivo. Então, eu vou tirar a cobertura de cima da minha linha de cultivo. A partir desse momento, a linha de cultivo aqui, ó, vamos fingir que é essa daqui, né? Então, começou a emergir, retirei. Então, a planta vai começar a crescer nesses espaços. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu retiro essa cobertura toda e quando ela começou a crescer mais, eu vou distribuindo, né, essa cobertura morta ao longo das linhas, né? Ou eu posso ir fazer como alguns fazem, então, né? Que é ir retirando, eu vou retirando só nos espaços das linhas, né? No espaço de crescimento, e entre uma linha e outra, eu já deixo a outra linha mais ou menos por aqui, né? Uma das formas que a gente vem trabalhando também é essa, Giza, você esparramar toda a cobertura e só fazer a abertura, colocar, né, um buraquinho e colocar a muda. Se você for fazer pelo tipo de bandeja, né? Mas na semeadura direta... No transplantio. No transplantio, mas a semeadura direta, maravilha, isso que você trouxe pra gente hoje. Aí, o importante é eu não deixar a cobertura morta sobre a linha de plantio quando começa a emergência das plântulas, né? As plantinhas precisam de espaço, né, para crescer, então eu preciso pensar muito nisso aqui, retirar a cobertura quando começa a crescer. E é bom, né, é extremamente bom eu manter essa cobertura morta entre linhas e entre plantas, né, para que eu consiga manter aí uma umidade adequada, baixar a temperatura de solo, né. E é também a maneira de você estar adubando o solo, porque esses materiais eles vão se decompondo e vão estar levando esse nutriente. Vocês podem estar vendo também um exemplo que a gente utilizou em outra videoaula sobre os sistemas agroflorestais. A gente fazendo essa cobertura, utilizando as bananeiras, né, os caules das bananeiras, cortando no meio e acondicionando assim no canteiro. Então, utilizar o que vocês têm na propriedade, pode ser um capim, pode ser a palhada do café, se tiver curtida, pode ser também a cana, né, a cana moída. Então, um dos princípios aqui desse processo para poder ter uma boa produção, para poder manter essa umidade, manter essa sustentabilidade dentro do canteiro, é utilizar a cobertura de solo. Aí, uma coisa importante da cobertura também, quando a gente trabalha com hortaliças folhosas, né, como a alface, o que acontece? Quando a gente coloca essa plantinha aqui de alface sem a cobertura, né, ela fica em contato direto com o solo. Então, ela vai crescendo e essas folhas que vão se formando aqui, né, no pé de alface, essas folhas mais rasteiras, em contato direto com o solo, normalmente elas são mais feinhas, né? Elas danificam, elas acabam aí ficando mais feias e menos atrativas quando a gente tem o contato direto com o solo. Quando a gente trabalha nesse sistema, eu vou pedir você para colocar aí. Pronto. Quando a gente trabalha e mantém aqui, ó, e mantém elas. Deixa a cobertura um pouco afastada, né? Que é isso que Giza falou. E mantém elas aqui, ó. O que acontece é que essa cobertura de solo vai servir como uma espécie de cama de proteção dessa muda, né? Do contato direto com o solo. Então, esse pé de alface vai apresentar uma qualidade muito maior. Eu não tenho a perda dessas folhas rasteiras, né? Então, eu tenho aquele pé de alface bem vigoroso. Então, também afeta a qualidade, né, do produto. Isso. Outra coisa é que facilita a vida de muitos agricultores que não querem depois, né, Murilo, tá fazendo aquela limpeza. Quando você faz a cobertura de solo, evita aquela infestação de mato, né, de plantas que vocês chamam daninhas, a gente chama de plantas indicadoras, está indicando algum processo ali dentro do cultivo. Mas quando você faz essa cobertura, você tira esse trabalho que vocês têm de estar depois tirando aquele mato todo que cresce ao redor dessas mudas
de hortaliças. A gente pode até mostrar um exemplo aqui, né, de como quando a gente não tem essa cobertura de solo, aqui a gente tem uma cebolinha, né? Então, ó, para vocês verem aqui as plantas invasoras, olha o monte, né? Isso aqui é tudo planta invasora que acaba competindo com a própria cultura aqui, pela água, por nutrientes, né? Até a coloração, né? A gente já vê que vai perdendo nutrientes. Já perde nutriente. Então, o que acontece aqui? Se eu tivesse uma cobertura como aquela, né? Uma cobertura de solo, essa cobertura acaba inibindo a germinação dessas plantas daninhas. Então, essas plantas daninhas têm dificuldade para emergir, né? Então, acaba diminuindo essa competição e também isso favorece o quê? Se eu tenho se o pé de alface tem menor competição, ele tem ali os nutrientes só para ele, então ele cresce mais, né? E lembrando, pessoal, que a gente também pode, você pode até falar também depois, essa questão de trabalhar em consórcios. A gente costuma plantar entre os alfaces, a gente pode estar plantando uma rúcula, que em 25 dias elas, né, já estão grandes, saem daqui e abre espaço para vir um alface, né? Então, assim, você pode também estar consorciando dentro do... Pensar, né, qual o tempo e o espaço que cada mudinha dessa, que cada cultura dela precisa, pode estar fazendo esses consórcios dentro do canteiro. Essa ideia de trabalhar com várias espécies, ela é muito interessante até no ponto de vista de você ter um controle de pragas e doenças, né? Então, policultivo, trabalhar com muitas espécies, essa diversidade acaba diminuindo a incidência, né, de insetos e de doenças na área. Uma outra coisa interessante seria trabalhar fazer ali os canteiros com as culturas de interesse e fazer uma linha dentro do próprio canteiro ou fazer uns canteiros nas bordas, né, com algumas espécies que a gente chama de espécies repelentes, né, espécies repelentes de insetos. O coentro, por exemplo, que é uma espécie de interesse econômico para a gente, ele tem esse princípio ativo de repelir insetos. Então, seria uma alternativa legal para trabalhar. Temos, né? a arruda também, que tem um cheiro forte, né? Que também pode estar colocando. O cravo de defunto, a gente calêndula. tem. O manjericão também tem esses princípios ativos, o gergelim. Então, a gente seria uma alternativa interessante para ir espantando insetos, né? Uma outra alternativa seria na área, né, ao derredor de onde a gente está fazendo os canteiros, plantar, por exemplo, 2 linhas de girassol. Eu vejo qual é o sentido, né, a direção do vento, porque o vento, ele traz consigo ali muitos insetos, esporos de fungos, né? Que causam doenças. Então, eu posso fazer uma barreira física plantando linhas de girassol, né? O girassol, além de funcionar como uma barreira física, ele pode funcionar também como atrativos, né? As flores de girassol atraem insetos polinizadores. Então, acaba sendo aí, a gente sabe aí da importância dos insetos polinizadores na produção, né? Eu ia até falar isso, né? Que a gente quer muito as abelhas aqui ao redor, porque elas que vão polinizar, seja as abelhas, as borboletas, mas é um trabalho também sustentável dentro do seu cultivo ali de horticultura. Você também tem essas flores, além de trazer, né, um ambiente mais aconchegante, mais aromático, você ainda vai estar trazendo esses insetos que vão estar trabalhando de alguma forma para vocês também, fazendo essa polinização. Então, é uma maneira de fazer aquela relação que a gente chama dentro da agroecologia de ganha-ganha, né? É uma troca, né? Você traz as plantas para os insetos e eles vêm polinizar ali, fazendo esse trabalho magnífico que já fazem. Então, assim, o importante quando a gente trabalha, seja com hortaliça, né, ou com qualquer outro cultivo, se eu estou trabalhando com feijão, se eu estou trabalhando com uma fruta, né, o importante é que nesse sistema de cultivo eu preste atenção, né, eu esteja alimentando bem a planta, né, eu esteja fazendo esse trabalho aí bem feito de fornecer nutrientes, de fornecer água, de fornecer esse ambiente, né, mais equilibrado, né, e isso acaba refletindo justamente na produtividade e acaba refletindo também na qualidade do produto, né? Quando eu tenho um produto de maior qualidade, eu tenho uma maior aceitação no mercado consumidor, então eu acabo tendo ali um lucro um pouco maior, né? Então essas seriam algumas dicas, né, que a gente tem para vocês hoje a respeito de produção de hortaliças, né, de confecção de canteiros, né?
Eu tenho uma pergunta, Giza, que a gente tem muito nas comunidades que a gente vem trabalhando, que são muitas doenças que dão nas hortaliças, em especial até o alface, que são algumas doenças que são de fungos, né? São fúngicos que estão ali no solo e muitas das vezes eles não conseguem controlar. Aí eu queria que você desse algumas dicas, né, em cima dessas doenças que são causadas por fungos, por bactérias, né? Algumas caudas que a gente já vem falando, a bordaleza, mas se você tiver alguma receitinha aí, alguma dica, é importante para esse momento. Eu acho que a dica mais preciosa para a gente aqui seria, principalmente quando a gente fala de fungo, seriam os cuidados na molhação. Porque se eu encharco muito o meu canteiro, eu acabo ali deixando um prato cheio para fungo. Porque fungo gosta de altas umidades. E quando eu tenho associado altas umidades com altas temperaturas, aí sim que está aí um prato cheio para ataque de fungo. Então, esse fato de controlar a umidade, né, de eu ter um trabalho aí bem feito de irrigação, né, ou de molhação, se eu utilizo aí o regador para fazer essa molhação, já é o pontapé inicial. Quando a gente trabalha com composto orgânico, quando a gente trabalha com biofertilizante, cobertura de solo, com cobertura de solo, o que acontece? Eu estou trabalhando não só fornecendo nutrientes, mas esses compostos todos aí, eles são extremamente ricos em micro-organismos. E a gente tem esses micro-organismos ruins, né, que causam doenças, e tem nesses compostos que a gente está trabalhando aqui com micro-organismos bons, que acabam protegendo a cultura. Então, só o fato de eu fazer aqui a utilização de composto orgânico, de eu produzir ali um biofertilizante, fazer essa pulverização semanal, né? Posso utilizar o biofertilizante via solo também. Então, só o fato de eu estar nutrindo bem a planta e utilizando esses compostos ricos em micro-organismos bons, já acaba equilibrando o sistema, que acaba facilitando justamente esse controle de pragas, de doenças. É associado à utilização das plantas repelentes, né? Então, acaba virando e sendo um conjunto de medidas, né, que faz com que a planta fique mais forte e eu tenha a diminuição de necessidade de utilizar produtos para combater a doença em si, porque a planta já vai estar mais resistente, né? Muito bem. Boas dicas aí, pessoal. É o que a gente vem falando, né? É até uma frase já manjada, mas é de Ana Primavera que fala isso. Se eu tenho um solo sadio, eu vou ter a planta sadia e o ser humano sadio. Então, ter esse controle todo, né, do ambiente e principalmente da vida no solo para poder dar essa sustentação e diminuir essas doenças. Mas uma coisa que a gente tem que estar lembrando é que se a planta já está doente, né, Giza, que é retirar dali para não poder infectar as outras. E muitas das vezes, se for essas doenças de solo, né, fungo, por exemplo, é importante fazer uma rotação de cultura, porque se você plantar ali no mesmo lugar, possa ser que na próxima vez vai ter de novo fungo e a planta vai acontecer. Eu vejo muito isso no alface. Tem inóculo, o fungo deixa as suas estruturas, né, e fica ali por um cultivo, 2, 3, tem fungo que fica ali persistente no solo durante 5 a 10 anos, né, deixa as suas estruturas durante 5 a 10 anos. Tem no mercado hoje alguns produtos à base de tricoderma, eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Que é um controle biológico, que a gente pode utilizar para esses patógenos de solo. Então, a gente acaba fazendo ou pulverizações, né? Ou colocando já direto no solo esses produtos à base de tricoderma. E esse tricoderma nada mais é do que um micro-organismo, né, que está presente aí naturalmente nos solos equilibrados e que acabam combatendo muitos patógenos de solo. É por isso que eu volto a dizer que utilizar os compostos orgânicos, utilizar os biofertilizantes, eu já tenho indiretamente um controle aí de doenças. Tá? Trabalhar com esse controle preventivo para não chegar nesse momento, né? Aí se chegou, né? Se eu tenho uma contaminação, aí eu preciso identificar qual é o patógeno para eu ver ali, eu preciso identificar quem é que está causando aquela doença para eu ver ali o que seria mais interessante a gente fazer. Mas uma das medidas seria realmente, a gente fala, erradicação dessa planta doente, né? Retirar essa planta doente, né? Daquele local para ela não ficar contaminando outras, né? Então, seria aí uma das medidas, tá? Muito bem. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.